Ok, gente, para finalizar as formas, nós vamos para a forma interrogativa, tá? Quando se fala em forma interrogativa, of course, é claro que nós temos que lembrar do nosso ponto de interrogação, porque é uma pergunta, tá? Então, nós temos que utilizar o ponto de interrogação aí. Porque muitas pessoas fazem perguntas, escrevem perguntas nos testes, nos executivos, nas atividades. Mas não esquecem de colocar o ponto de interrogação. Aí eu cobro por isso, mas eu sempre falo, menciono nas aulas que é necessário. Se é pergunta, tá? Então, até no português, isso aí tem que acontecer, tem que ter o ponto de interrogação. Então, para a forma interrogativa, como eu já dei um spoiler anteriormente, já falei anteriormente, já dei aí uma. Já falei na forma negativa que eu preciso dos meus auxiliares, tá? Que é o do e does. Gente, esses auxiliares, eles não precisam de tradução, tá? Desculpe, sorry. Eles não precisam de tradução na oração. Eles só precisam ser traduzidos quando eles forem os verbos principais da oração. Mas no caso aqui, eles só estão nos auxiliando, indicando que o tempo verbal que eu estou utilizando é o simple present, é o presente simples, ok? Que fique bem claro essa informaçãozinha aí. Mas eu posso utilizar o do ou does como verbo principal de uma oração? Of course, é claro. Por quê? Porque eles significam, por exemplo, o verbo fazer, tá? Então, eles podem sim vir como o verbo principal da oração. Porém, aqui no Simple Present, eles estão vindo como auxiliar. Observe que nós temos o verbo principal da oração, que é o drink, por exemplo, entendeu? Então, já que ele tem o verbo principal, então, no caso, nós estamos utilizando eles apenas como auxiliares. Eles vão aparecer no Simple Present apenas para a forma negativa e interrogativa, tá bom? Para afirmativa, não. Então, voltando aqui para a forma interrogativa. O que vai acontecer? Enquanto que na negativa a minha sequência é sujeito mais do ou does, dependendo do sujeito, e o verbo principal, né? Sim, e o not e o verbo principal, na interrogativa eu vou utilizar o quê? O do ou does no início da frase, tá? Mais o sujeito da oração e mais o verbo principal. E se tiver mais alguma coisa, eu coloco e no final o ponto de interrogação. Então, ó, como eu já expliquei, para as pessoas I, you, we e they, o auxiliar que eu vou utilizar é o do. E para as pessoas he, she ou it, o auxiliar que eu vou usar é does. Então, lembrando, esse auxiliar, não importa se é o do ou does, ele vai ter que vir no início da oração, para perguntas, tá? Mais o sujeito, mais o verbo principal da oração, que no caso nós estamos utilizando o drink. Se tiver mais alguma coisa, eu coloco como restante da frase, que é o tananana, que você já sabe que eu utilizo direto. E o ponto de interrogação. Então, um exemplo utilizando a primeira pessoa. Do I drink soda? Eu bebo refrigerante, tá? Então, tananana, no caso aí é soda, tá? O restante da oração. Um exemplo com he, que é ele, terceira pessoa do singular. Does he drink soda? Ele bebe refrigerante? Tá? Então, é bem simples a forma interrogativa. Só não vão esquecer dessa sequência, que precisa iniciar com auxiliar, seja ele do ou does, e tem que ter o ponto de interrogação no final, senão não é pergunta, tá bom? Agora, eu vou dar um pause aqui no nosso vídeo e depois eu venho só com as exceções. Agora, o vídeo com as exceções vai ser bem mais... vocês precisam prestar bem mais atenção, ok?